Raquel, uma mãe competindo. A Bíblia nos conta a história de Raquel. Nós falamos sobre Lia e a história delas é muito ligada. Porque Jacó, que era marido das duas, trabalhou para o seu sogro para se casar com Raquel. Porém, Lia foi dada em lugar. Mas logo após, o seu sogro deu Raquel em casamento para ele e ele teve que continuar trabalhando para o seu sogro por um tempo. Mas Raquel não tinha filhos. Raquel não dava filhos. Raquel também era estéril. E a sua irmã Lia, por sua vez, teve vários filhos. Teve 4 filhos antes de Raquel ter o dela. E Raquel, em determinado momento, ao ver a irmã dela engravidando e dando à luz a filhos, e o marido dela sendo pai através da irmã dela, ela vira para Jacó e fala: Jacó, dá-me filhos, senão eu morro, senão eu vou morrer. E Jacó responde para ela: acaso estou eu no lugar de Deus? Foi Deus que te impediu de ter filhos? Acaso estou eu no lugar dele e eu posso te dar filhos? E ele responde isso para Raquel. E você já vê nisso a alma de uma mulher desesperada, uma mulher que está competindo com a própria irmã. Mas a Bíblia mostra que um pouco mais à frente, Deus dá a Raquel um filho, o filho José, José do Egito, como nós conhecemos. A história linda desse servo de Deus. E um pouco mais à frente também, Deus dá outro filho para Raquel. E quando Raquel dá à luz a esse filho, ela o chama de Benoni ou Benoni, que significa filho da minha dor, filho da minha aflição. Porque a Bíblia revela que quando Raquel deu à luz a esse filho, ela faleceu. Porém, Jacó pega esse filho e fala: não, o nome dele não vai ser Benoni, filho da dor. Vai ser Benjamim, que é filho da minha força, filho da minha mão direita. Essa é a história dessa mãe. Raquel teve 2 filhos. E o que eu acho triste nessa história é que muitas vezes nós olhamos para ela e para Lia. E a gente olha para Raquel como mocinha, Lia como vilã. Mas elas não têm culpa de terem sido colocadas nessa situação. Imagine você que tem irmã, mulher, você talvez na casa dos seus pais tinha muita amizade com a sua irmã. E se imagine nessa situação, você tendo uma irmã que você é muito amiga dela, que vocês cresceram juntas, que vocês eram companheiras e de repente vocês estão casadas com o mesmo homem. E pior, vocês estão disputando na questão da maternidade. Isso é muito comum nos nossos dias, essa disputa. As mães sempre se compararem, sempre uma se achar superior à outra, uma pensar que faz mais pelo filho do que a outra. E a Bíblia nos mostra nessa história de Raquel, que infelizmente ela diz para Jacó: me dá filho, senão eu morro. Mas ela tendo um filho, ela morreu do mesmo jeito. É muito triste ver que existia essa competição entre ela e a própria irmã. Esse não é o propósito de Deus para nós mulheres, que nós estejamos em competição. E 3 lições que eu queria que nós aprendêssemos com a vida de Raquel. A primeira é essa: filhos, maternidade não é um lugar para competição. Como seria bom se as mães olhassem umas para as outras com empatia, com compaixão, com ajuda. Ou uma mulher que olha para outra que ainda não é mãe, não se sinta superior a essa mulher, talvez ela até quer ter filhos. A maternidade não é para ser olhada dessa forma. Deus nos deu a capacidade de nos dar, do nosso corpo gerar uma criança, depois o nosso corpo alimenta uma criança. Deus nos deu a capacidade de se entregar, de gerar, de se sacrificar. E é assim que nós temos que ser nas nossas relações. Nós temos que olhar para as outras com esse amor, o amor sacrificial lá de 1 Coríntios 13. E não com competição e não se sentindo superior. A primeira lição é essa: a maternidade não é uma competição. A segunda lição, Raquel falou para o seu marido: me dá filho, senão eu morro. O seu anseio de ser mãe, ou qualquer anseio que você tem na vida, não coloque nele o alvo da sua satisfação, da sua alegria. Porque por mais que ser mãe é maravilhoso, mas isso também não é a nossa fonte de satisfação. A nossa satisfação está em Deus, está naquele que nos dá, não no que Ele nos dá. Deus é a sua satisfação. Não são seus filhos, não é o seu marido, não são os seus sonhos realizados, não é nem a sua profissão. A nossa fonte de satisfação é Cristo. Sem Cristo nós morremos. Sem as outras coisas, não. E a terceira lição que nós aprendemos com essa mulher é no episódio de que ela dá à luz a Benjamim, que ela o chama de Benoni. E ela fala: esse filho foi o filho da minha dor, porque ela gerou ele com muita dor. Ela deu à luz a ele com muita dor. Eu queria dizer para você, mãe, você bem sabe como a maternidade traz dores. Seja ainda na gestação, seja no parto, seja na amamentação. A maternidade traz muitas dores e muitos desafios. Mas não olhe para essas coisas como os filhos da minha dor. Todas essas dores que nós mães sofremos só nos trazem força. E como Jacó disse, não, ele é o filho da força, ele é o filho da mão direita.
As dores que você tem como mãe estão te trazendo uma força que você nem imagina, que você nem consegue perceber agora. Mas todas as dores que nós levamos, todas as dores que nós carregamos, fazem com que nós tenhamos muito mais força. A própria Bíblia nos fala isso, que quando nós pensamos que somos fracos, é aí que nós somos fortes. E o próprio apóstolo Paulo também diz, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando nós estamos fracos é que nós somos fortes. Então, em qualquer situação da maternidade que te trouxe dor, que te traz dor, ou que causa qualquer dificuldade, que você enfrenta qualquer dificuldade, saiba, o Senhor transforma tudo isso em força. O Senhor faz com que a sua dor se transforme em força. São essas as lições que a gente aprende com essa mulher, com essa mãe, Raquel. Você já conhecia toda a história de Raquel? Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com outras mães, compartilhe com outras mulheres que podem estar sofrendo dores, ou só com mães que podem aprender, ainda mais com a história dessa mulher, com a lição de vida dessa mãe. Até a próxima!